eu quero estar conversando com vocês. Eu já vi a placa ali, alcançando o impossível. Coisa boa é alcançar o impossível. Não tem nada melhor do que alcançar aquilo que para nós é impossível. Porque toda vez que o homem alcança algo que para ele é impossível, temos uma certeza: Deus estava envolvido naquilo. Porque se era impossível para mim, era impossível que eu alcançasse tal coisa, se não fosse pelo Senhor. Amém? E hoje eu gostaria de conversar com vocês uma mensagem que tem como tema as 4 moradas de Deus, tá? As 4 moradas do Deus eterno. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 23. João, capítulo 14, versículo 23. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Então eu e o meu Pai viremos a ele e faremos dele morada. Amém? Somente as vozes femininas. 1, 2, 3. Somente o verso 23 de João capítulo 14, as vozes femininas. 1, 2, 3. Amém. Só as vozes masculinas. 1, 2, 3. Amém. Não se preocupe com a confusão, não, é normal. É porque um está lendo João Ferreira de Almeida, revista atualizada, outro está lendo revista corrigida e ainda outros estão lendo a nova versão internacional. É normal que isso aconteça. Podem sentar, queridos, podem sentar. Amados, a morada de Deus. Se nós fôssemos imaginar o lugar onde Deus habita, talvez nós pensássemos, jamais alcançaríamos a grandeza do que é o céu. A primeira morada de Deus é o céu. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No verso 26, ele fez o homem e pôs na terra. Em Gênesis 2 e 7, do pó da terra fez o corpo do homem e lhe soprou fôlego de vida, para que o homem dominasse sobre a terra. Mas no princípio ele criou os céus e a terra, habitação dos homens, o céu, a morada de Deus. O salmista Davi um dia disse que o seu trono está nos céus e os seus pés na terra. Se nós formos a 2 Crônicas, capítulo 30 e verso 27, 2 Crônicas, capítulo 30 e verso 27, diz assim a palavra de Deus: os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus, habitação de Deus. A primeira morada de Deus é os céus. Só que Deus fez os céus e fez o homem. E quando Deus fez o homem para a sua glória, Deus amou o homem antes da fundação do mundo. E amando o homem, Deus sempre buscou se
relacionar profundamente e de modo pessoal com o homem. Então, ainda lá no Jardim do Éden, Deus caminhava com o homem e conversava com o homem e ensinava o homem, trazia lições para ele, até o dia em que o homem, dando vazão para os desejos e os intentos do seu coração, deixou de ouvir a voz de Deus e, sendo levado pela serpente, o homem e a mulher pecaram. E quando o homem pecou, diz Romanos capítulo 5, verso 23, destituído foi da glória de Deus. Todos pecaram e por causa do pecado foram destituídos da glória de Deus, e sobre o homem se pôs a ira do Senhor. Não é por acaso que João Batista, lá no Rio Jordão, dizia: vinde e arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E quando os escribas e fariseus vinham ao arrependimento, ele dizia: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Porque sobre o homem, em razão do seu pecado, encontrava-se agora a ira de Deus. E que ira era essa, Mosiel? O salário do pecado, a morte. Só que Deus não fez o homem para a morte, Deus não fez o homem para a ira, Deus fez o homem para a vida eterna e para a sua glória. Mas quando nós observamos que o homem foi posto para fora do paraíso, já não havia mais relacionamento entre o homem e Deus já não andava mais pelo jardim. O céu passou a ser a casa do relacionamento distante. A primeira morada de Deus é a casa do relacionamento distante. É quando o homem perde o relacionamento com Deus. É quando há uma ruptura entre Deus e o homem. E o homem agora olha para o céu e vê o céu muito distante, vê o céu inalcançável, vê o céu inacessível, de tal modo que Deus está lá, mas Deus não pode se importar conosco. Deus está lá, mas Ele não deve estar me olhando. Deus está lá, mas Ele não deve estar preocupado comigo, porque Deus está nos céus, eu estou na terra, e é tão inacessível esse Deus. É a casa do relacionamento distante. Quando o homem se separa de Deus no jardim, Deus já não andava mais com o homem, já não falava mais com o homem, e o homem já não sentia a presença de Deus e nem contemplava a grandeza da sua glória. O homem se perdeu completamente nos seus pecados e nos seus delitos. Mas lá no céu, Deus tinha um intuito profundo de se aproximar dos homens. A primeira casa, a casa do relacionamento distante, é a casa em que muitas e muitas pessoas se encontram. Quantas pessoas que estão por aí e não creem em Deus, não acreditam no Senhor, não acreditam que há um Deus, até acreditam numa força, até acreditam em alguma coisa que possa ter criado o universo, mas em Deus, não acreditam em Deus. São pessoas que muitas vezes fazem de si mesmos os deuses da sua vida. São pessoas que estão na casa do relacionamento distante, estão completamente distantes de Deus, totalmente cheias de si mesmos, estão profundamente extasiadas em seu próprio ego, no seu próprio orgulho, no seu próprio egoísmo. São egocêntricas por completo, porque não há nada e espaço nenhum em si para que Deus possa existir. São pessoas que em si mesmos são deuses, pobres seres humanos mortais que acreditam que são autossuficientes. A casa do relacionamento distante é a casa em que se olha para o céu e diz: não há ninguém lá que possa se relacionar comigo. A casa do relacionamento distante é também a casa em que muitas pessoas que até acreditam em Deus, até acreditam que Deus existe, mas não acreditam que um Deus tão grande, que criou tantas coisas, que fez os céus, fez a terra e tudo que neles há, possa vir se importar com um homem, um mero mortal. São pessoas que dizem: eu até acredito em Deus, sabe? Mas não é possível que Deus olhe para mim.
Não é possível que Deus se preocupe comigo. Não é possível que Deus queira se relacionar comigo. São pessoas que se distanciam tanto de Deus na sua condição. Se por um lado nós temos a pessoa que está na sua autossuficiência, no pecado da autossuficiência, e temos de outro lado pessoas que estão no lado da autocomiseração, que estão no lado do coitadismo, que se sentem tão pequenas, tão insignificantes, tão incapazes, que é impossível que Deus, que esteja no céu, tão poderoso, tão grande, venha olhar para mim, venha se importar comigo, venha olhar para a minha condição. São pessoas que se encontram na casa do relacionamento distante. Para elas, Deus até existe. Para elas, Deus é até poderoso. Para elas, Deus até criou todas as coisas. Para elas, Deus até criou elas. Mas não para ser alguém que tenha vida eterna, não para ser alguém que se relacione com Deus. Se no máximo Deus a criou, foi para ser um sofredor sobre a terra, alguém que Deus jogou ali e não se importa e não tem mais razão nenhuma para olhar para Ele. É a casa do relacionamento distante. Mas Deus não nos fez para vivermos distante dEle. Deus nos fez para vivermos com Ele. Deus nos fez para vivermos nele e para Ele viver em nós. Então Deus agora cria um plano maravilhoso de se aproximar do homem. Porque se o homem estava na sua condição de destituído da presença de Deus, se o homem estava na sua condição de afastado da graça, de distante da presença do Senhor, e não podia de modo algum alcançar o impossível, de poder se aproximar de Deus mais uma vez por si mesmo, então Deus elabora o plano mais maravilhoso da história. Ele cria um plano onde Ele mesmo vai em busca do homem. O próprio Deus vai em busca daquele que olhava para o céu e dizia: é impossível que exista alguém lá que se importe comigo. É impossível que exista alguém lá que olhe para mim. É impossível que exista alguém lá que se preocupe com a minha condição. Só que Deus amou o mundo de uma maneira tão maravilhosa, tão especial, tão encantadora, que elaborou um plano fantástico. Eu preciso reconciliar o homem comigo e tirar de sobre ele toda ira que veio do pecado. E aí, o Senhor passa para a segunda morada. A segunda morada é o momento em que um homem caminhando sobre a terra, Deus se revela para ele no Egito e chama esse homem para ter um relacionamento com Deus. E esse homem passa a viver uma vida segundo a vontade de Deus. E Deus, conversando com esse homem, chama esse homem para trazer uma liberdade ao seu povo que se encontrava cativo em Israel. E Moisés, atendendo a voz do Senhor, vence tudo e todos no Senhor e passa pelo Mar Vermelho. Depois de tendo conquistado a liberdade do povo de Israel, o Senhor chama Moisés e diz: olha, Moisés, você vai fazer um tabernáculo para mim. Eu quero que você acompanhe isso comigo. Vamos até Êxodo, capítulo 25. Êxodo capítulo 25, verso 1, diz assim, 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que lhe tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Verso 8, pula para o verso 8. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Verso 8: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Vá até o capítulo 29, passa em uma folha do seu livro. Capítulo 29, verso 44. Diz assim a palavra do Senhor:
Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também a Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes, e habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Capítulo 30, verso 25, diz assim: faça com eles um óleo sagrado para unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os utensílios, o candelabro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e a bacia com a sua base. Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo que neles tocar se tornará santo. Unja Arão e seus filhos, e consagre-os para que sirvam-me como sacerdotes. Diga aos israelitas: este será o meu óleo sagrado para as unções, geração após geração. Deus chama Moisés, estabelece a construção de um tabernáculo, separa Arão para ser sacerdote no templo, manda que Moisés faça um óleo para que Arão seja ungido, e através da unção do óleo seja Arão consagrado, santificado, para que possa servir o Senhor no tabernáculo. O tabernáculo era composto de um átrio, um pátio, onde todo o povo se reunia. Depois tinha um lugar chamado lugar santo, e dentro do lugar santo havia um outro pequeno compartimento chamado Santo dos Santos. No Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote poderia entrar para sacrificar a Deus e clamar em favor do povo. Somente ao sumo sacerdote Deus se manifestava, e o sumo sacerdote, uma vez falado com Deus, passava a mensagem ao povo que se encontrava no átrio. Deixa eu fazer você entender a segunda casa. A segunda casa é a casa do relacionamento exclusivo. Na primeira casa, ninguém tinha a glória de Deus, ninguém sentia a glória de Deus, todos estavam distantes da casa de Deus. Na segunda casa, agora, alguém pode sentir a glória, alguém pode sentir a presença do Senhor, alguém pode poder falar com o Senhor, entrar na sua presença, sacrificar e dar louvores e ações de graça a Ele. Na segunda casa, alguém tem acesso a Deus, mas não todos e nem qualquer um, somente o sumo sacerdote. A segunda casa é a casa do relacionamento exclusivo. Deus só falava com aqueles que estavam consagrados ao seu serviço, o sumo sacerdote. Existem muitas pessoas que ainda estão na primeira casa, mas existem pessoas que já estão na segunda casa. São aquelas pessoas que até já entram na igreja, já sentam nessas cadeiras, já participam dos cultos, já louvam com todo mundo, já leem até a palavra aqui, mas sempre acredita dentro do seu coração que Deus só fala com o pastor, que Deus só fala com o pregador, que Deus só se revela aos ministros que sobem no púlpito, que Deus não tem como Deus falar comigo, Deus não pode falar comigo. Quando está nos apuros, não ora para falar com Deus, mas pede oração ao pastor, porque se o pastor orar, Deus vai ouvir. Se o pregador orar por mim, eu tenho certeza que Deus vai atender. Se os irmãos do ministério de louvor clamarem a Deus em meu favor,
favor, certamente Deus atenderá. Mas a mim, quem sou eu? São pessoas que não leem a Bíblia porque acreditam que não adianta ler, porque Deus não vai revelar para elas aquilo que Deus só revela para o pastor. Deus não vai revelar para elas aquilo que Deus só revela para o pregador. São pessoas que muitas vezes já estão no meio de nós, mas ainda pensam que Deus tem um relacionamento exclusivo com pouquíssimas pessoas. Na noite de hoje, eu gostaria, meu querido irmão, que você entendesse de uma vez por todas que o Deus que se revela ao pastor, o Deus que se revela ao pregador, é o Deus que se revela a qualquer homem que o invocar. É o Deus que se manifesta a qualquer homem que clamar a Ele. Porque a casa do relacionamento exclusivo já passou. Mas tem muitas pessoas que se prendem a ela, que se encontram nela. A porta da casa está até aberta para ela sair de dentro, mas ela continua lá. Porque não é possível que Deus vá se manifestar a mim. Não é possível que Deus vá falar comigo. Não é possível que Deus vai me chamar para a sua grande obra. Não é possível que Deus tenha um negócio comigo. Não é possível que Deus tenha um ministério para mim. Não é possível. Quem sou eu? Quem sou eu? Meu amado irmão, você, como o pastor, como o pregador e como qualquer outro que um dia reconheceu que era um pecador e viu em Deus a condição de perdão, você é apto para ser feito filho de Deus. Você não é qualquer pessoa, você não é qualquer um, você não é qualquer coisa, você é filho de Deus. Então, abra o seu coração e deixe Deus se revelar para você. Abra o seu coração e deixe Deus se manifestar para você, pois Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo, e vai ser grande a festa. Grande a festa. Então, meu querido irmão, quando você estiver na sua casa, você pode pegar a palavra do Senhor e se deleitar nela. Pode se deleitar nela, porque o Deus que revela grandes coisas ao pastor, o Deus que revela grandes coisas ao pregador, revelará a você coisas grandes que você nem imagina. Clama-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Tem pessoas que pensam que tudo que Deus um dia podia revelar, Ele já revelou aos grandes pregadores, Ele já revelou aos grandes homens de Deus. Amados, se o ser humano, na sua pequenez, é tão complexo, de tal modo que ele nunca se sente saciado, ele sempre tem algo mais, imagina Deus, que é altamente insondável. Não há nada que os homens de Deus da terra já tenham recebido que seja algo que findou tudo em Deus. Muito pelo contrário. Se Deus entregou coisas grandes para muitos, te entregará coisas ainda muito maiores, porque em Deus nada é finito, tudo é ilimitado. Tudo é ilimitado. Porque Ele é o Deus do impossível. É impossível que eu me torne um pregador. Não. É possível que você seja um pregador. Até por uma razão muito óbvia. Ele te chamou das trevas para o reino da luz do Filho do seu amor. E disse para você: agora vá e diga aos outros que existe esperança. É o lead que nós temos. A casa do relacionamento exclusivo ainda é a casa em que muitos se encontram. Estão trancados e trancafiados lá. Deus não vai falar comigo, Deus não vai se manifestar a mim, Deus não vai se revelar a mim. Amado, abra o teu coração hoje e
deixa Deus se revelar para você. Busca o Senhor, busca. O próprio Deus diz: buscai a mim e vivei. Vida nova, coisas novas, aquilo que os olhos não viram e o coração ainda não imaginou, são coisas que Deus pode entregar para você, basta apenas que Ele queira, porque nele nada se findou, tudo é infinito. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. A casa do relacionamento exclusivo. Mas Deus não queria se limitar a uma, duas pessoas. Deus queria alcançar todos os homens. E um dia, um homem de Deus, deitado no átrio do seu palácio, pensou consigo mesmo: eu tenho palácio, reino, mansões. O meu Deus mora numa tenda feito de varas e de pano. Não, eu vou construir uma casa para o meu Senhor. Eu vou construir uma habitação para Ele. E Davi, tentando isso no seu coração, foi falar com o profeta Natan. E quando ele falou para o profeta Natan que tinha um interesse em fazer uma casa para Deus, Natan olhou para Davi e disse: Davi, faça, o Senhor é contigo. A gente tem uma mania de achar que tudo que a gente quer fazer para agradar a Deus é do agrado de Deus. É uma mania que a gente tem, porque faz parte, sabe? Você quer agradar a sua mãe? Tudo que você faz para agradar a sua mãe, por perceber o amor que você tem, ela recebe com todo carinho. Mas algumas vezes ela nem queria, nem agradou. Aquela roupa que você deu que nem combinava com ela, aquele tecido de casa que na verdade ela queria era uma roupa, não um tecido, mas ela olhou assim e disse: muito obrigado, meu filho, muito obrigado por mim. Diferente dos homens, Deus é altamente sincero. Deus não brinca de gostar com a gente. Quando o homem diz: eu vou fazer isso para Deus e aquilo não agrada a Deus, ele diz: não faça, isso não me agrada. Mesmo que seja de toda boa intenção. Davi estava cheio de boas intenções ao fazer um templo para o Senhor. Aí Deus chama o profeta Natan e diz assim: Natan, quem disse para você que eu estava nesse negócio, Davi? Volta lá e desfaça esse negócio. Diga para ele que ele não vai edificar a casa para mim, porque tem sangue nas suas mãos. Mas o descendente dele levantará para mim casa, e eu habitarei nela, e o seu trono será eterno. Quando Davi está à beira de morrer, ele chama seu filho Salomão e diz: Salomão, todo esse plano eu tenho, vou te entregar, coloque em prática, faz para Deus uma grande habitação. E eu quero que você acompanhe comigo, vem comigo. 2 Crônicas, capítulo 3. Crônicas, capítulo 3, verso 1, diz assim: então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, na eira de Araúna, o Jebuseu, local que havia sido providenciado por Davi. Verso 5. Capítulo 5, perdão, verso 1, avança aí uma folha. Capítulo 5, verso 1 diz: terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado e as colocou junto com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. Capítulo 6, versículo 12. Diz assim: depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor e de toda a Assembleia de Israel e levantou as mãos para orar. Capítulo 7, verso 1, diz assim: assim que Salomão acabou
fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu todo o templo. E a glória do Senhor encheu todo o templo. Deixa eu fazer você entender a terceira morada de Deus. Na primeira morada, o homem era inacessível a Deus. Na segunda morada, alguém já podia sentir a glória de Deus, os sacerdotes. Mas na terceira morada, diz a Bíblia, que tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu, consumiu todo o sacrifício, e a glória do Senhor encheu todo o templo. Não foi apenas o Santo dos Santos, não foi apenas o lugar santo, encheu toda a casa. Na terceira casa, nós temos a casa do relacionamento limitado. Deixa eu fazer você entender isso. Embora todos estivessem na casa e todos tivessem sentido a glória de Deus, a glória do Senhor estava limitada ao templo. Só tinha glória no templo, só tinha louvor no templo, só tinha adoração no templo. No templo tinha oração. Tudo acontecia quando se estava no templo. Deus se manifestava no templo. O templo, a terceira casa, é a casa do relacionamento limitado. E existem muitas pessoas que estão dentro dela. Deixa eu fazer você entender isso. Existem pessoas que se congregam na igreja, que sentam nas cadeiras, participam regularmente dos nossos cultos. São pessoas que sentem a glória de Deus. São pessoas que são cheias de Deus, mas somente quando estão no templo. São pessoas que limitam o Senhor ao templo. A terceira casa é a casa do relacionamento limitado, aonde a glória de Deus está presa às paredes, aonde a glória de Deus está presa ao horário,